Vamos continuar estudando para o exame de suficiência? Agora a gente vai resolver a questão de número 8 do exame de suficiência 2018.1. E eu não sei se você que fez o simulado do foco no exame anterior percebeu quando pegou a prova, né? Ou lá, quando você foi fazer o exame de suficiência no domingo, ou agora mesmo, e você viu as questões do simulado, como essa questão 8 é semelhante a uma das questões que estava lá, que a gente preparou no simulado do foco no exame. Praticamente é a cópia, né? É uma DFC pelo método indireto. E aí, quando eu olhei a questão, parece até que eu adivinhei, né? E eu espero que tenha ajudado o vídeo do simulado a você responder essa questão, certo? Que você possa ter se lembrado das dicas que eu dei aqui para ter respondido e ter acertado essa pergunta, certo? Então vamos lá. As informações a seguir foram disponibilizadas pelo Departamento Contábil de uma sociedade anônima que atua no setor de comércio. E aqui eu tenho um balanço patrimonial dela e a demonstração do resultado. Em 2017 foram pagos dividendos no valor de 700 mil. Considerando-se as informações apresentadas e a NBCTG 03, assinale o valor que apresenta o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais dessa companhia. Então, muitos alunos perguntam assim, professora, como é que eu vou saber lá na hora do exame de suficiência ou de um concurso qual é o método que eu vou usar? O método direto ou o método indireto? Gente, se você vê que a questão só te dá como informação um balanço e uma DR, você nem tente mudar. Ela quer que você encontre pelo método indireto. Não adianta você lutar contra a questão, certo? Se ela só te dá essas duas informações, que é o que acontece aqui, você vai ter que fazer a DFC pelo método indireto. Agora, se a questão conta uma história do tipo recebimento de mercadorias, recebimento de venda de mercadorias à vista, pagamento de estoque à vista ou a prazo, recebimento de clientes em dinheiro, pagamentos de salário. Se ela começa a contar essa história, aí você vai entender. É pelo método direto. Porque o método direto, ele vai informar quais são os valores que de fato entram e saem do caixa das atividades operacionais dela. Já o DFC pelo método indireto, não. Ele vai trazer o mesmo valor das atividades operacionais, só que ele vai ser encontrado de uma forma diferente, por meio de uma conciliação do lucro líquido, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu pego o lucro líquido da empresa, atividades operacionais. Lucro líquido. No valor de 2 milhões. Como você pode ver aí na demonstração do resultado, certo? Você pega aí a prova e dá uma olhadinha, 2 milhões. Depois você vai colocar aqui as despesas e receitas que estão na minha DR, mas não afetam o caixa, ou seja, aquelas receitas e despesas que não são de fato dinheiro entrando e saindo da sua empresa. Por exemplo, aqui nós temos a despesa com depreciação. Por que a despesa com depreciação e amortização vai entrar aqui? Alguém já viu uma pessoa pagando a depreciação, fazendo um boleto para pagar a depreciação? Não, é uma despesa, afeta teu lucro, mas tu não paga esse valor. Você não paga esse valor não sai do seu caixa. Então, eu vou colocar aqui a despesa com depreciação. Somando. Certo? No valor, a despesa com depreciação é de 1 milhão. Por que somando, Nadiane? Presta atenção. Essa despesa com depreciação, ela tem um efeito positivo no teu caixa. Por que ela tem um efeito positivo no teu caixa? Ela não é paga, ou seja, ela não diminui teu caixa, em hipótese alguma, e ela diminui teu lucro. Se ela diminui teu lucro, ela diminui o imposto de renda a pagar no teu lucro. Então, o que acontece? Se não tivesse essa despesa com depreciação, você ia terminar pagando um imposto de renda maior do que você está pagando pelo fato dela diminuir o
caixa, porque além de não representar uma saída de recurso para pagar essa despesa, ela representa uma diminuição no imposto a pagar. Então, o que é que acontece? A despesa com depreciação de 1 milhão, certo? E aí eu vou somar essa despesa com depreciação. Isso a gente está falando aqui para fins societários, certo? Essa questão de que aumenta ou diminui o imposto de renda é para fins societários, certo? Eu não estou falando aqui para fins tributários mesmo, lá no lucro real, no LALU, enfim, certo? Eu estou falando aqui, a grosso modo, para fins societários, para que você consiga resolver esse tipo de questão. Depois, se tivesse aí despesa com MEP, com método de equivalência, você também ia colocar receita com MEP, aí você iria subtrair, certo? Porque a despesa que não afeta o caixa, você soma, mas a receita que não afeta o caixa, você vai subtrair, porque o efeito dela é inverso. Ela aumenta teu lucro e aumenta o teu imposto a pagar, mas ela não representa nenhuma entrada de recurso, então ela só está fazendo com que saia mais dinheiro da empresa. Então o efeito dela é negativo, certo? E depois a gente vai fazer o seguinte, vai verificar as variações que ocorrem nos ativos e passivos operacionais da empresa. Que ativos e passivos operacionais são esses, Nadiane? São aqueles que estão ligados às atividades operacionais da empresa. Por exemplo, estoque, clientes, certo? Impostos a recuperar, pode entrar também no passivo, fornecedores, salários a pagar, certo? Impostos a pagar. Muita gente me perguntou no simulado, e títulos, por que não coloco o título? Porque o título não é uma atividade operacional. Título a pagar é uma dívida para comprar um ativo imobilizado. O ativo imobilizado não é atividade operacional. E aí caiu justamente aqui na questão financiamento. Se você colocou financiamento, você perdeu a questão, certo? Então, quais são os ativos operacionais que nós temos aqui? Duplicatas a receber. Teve gente que perguntou assim, Nadiane, por que não bota o caixa? Porque o caixa é o que a gente vai descobrir no final, certo? A gente vai descobrir o caixa, a variação do caixa, com toda a DFC completa. Então, eu não posso colocar ela aqui na atividade operacional. Duplicata a receber. O que é que acontece? Eu deixei uma dica no simulado e vou replicar essa dica aqui. Quando o meu ativo operacional ele aumenta, por exemplo, a duplicata a receber, ela aumenta de um período para o outro, significa que ou eu não recebi esse dinheiro e aí não entrou dinheiro no meu caixa, ou que eu vendi mais a prazo ao invés de vender à vista e aí não entrou muito dinheiro no meu caixa. Então, o efeito do aumento do meu ativo operacional para o meu caixa vai ser negativo, certo? Porque ele aumentando significa ou que eu não vendi ou que eu não recebi esse valor. Então, toda vez que houver um aumento no meu ativo operacional, eu vou reconhecer uma diminuição no meu caixa. Sempre que houver uma diminuição no meu ativo operacional, eu vou reconhecer um aumento no meu caixa. Por exemplo, se eu tinha direitos a receber de 1.000 e agora no outro ano eu só tenho 500, significa que ou eu recebi esse dinheiro, ou eu deixei de vender a prazo para vender à vista, e aí recebi dinheiro. Então, houve um aumento indiretamente no meu caixa, certo? Então, o que acontece? A duplicatas a receber passou de 2.000 para 5.500, ou seja, houve um aumento no ativo operacional no valor de 3.500.000. E aí, esse aumento é ruim para o caixa porque ou a empresa não recebeu esse valor de clientes ou ela não vendeu à vista e aí deixou de receber. Então, eu vou diminuir os 3.500.000. O próximo ativo operacional que a gente tem é o estoque. O estoque passou de 4 milhões para 5.000, uma variação de 1 milhão. Certo? E aí o que acontece? Houve esse aumento de 4 milhões para 5 milhões e o aumento no meu ativo operacional é negativo para o meu caixa, porque ou eu comprei mais estoque e aí teve que sair dinheiro do meu caixa para poder comprar esse estoque, ou então eu não vendi esse estoque e não recebi esse dinheiro, certo? E aí fica
essa dúvida, essa análise é mais para você entender qual é o efeito que dá no caixa. Não quer dizer que realmente isso aconteceu, mas é a lógica que a contabilidade usa para poder entender o efeito dessa variação no caixa. Então, como houve um aumento nesse ativo operacional, eu vou reconhecer uma diminuição no caixa de 1 milhão. Agora, a gente vai para usar os passivos operacionais, porque edificações não é operacional, é imobilizado, certo? Aí é a atividade de investimento. No meu passivo operacional, quando há um aumento, o efeito no caixa é de aumento também. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho um fornecedor de 1.000 e ele passa para 1.500 de um ano para o outro, significa que ou eu não paguei e aí não sai o dinheiro do meu caixa, ou eu consegui comprar mais mercadorias a prazo e não precisou sair dinheiro do meu caixa. Ou seja, não houve diminuição no meu caixa. Ao contrário, eu consegui manter estável o meu caixa. Então, o efeito vai ser positivo. Já quando o meu passivo operacional diminuir, o efeito também é de diminuir no meu caixa. Por quê? Vamos supor agora que eu tinha um fornecedor de 1.000 e ele passou para 500, certo? E aí o que acontece? Houve uma diminuição. Por quê? Ou eu paguei e aí teve que sair dinheiro do meu caixa para pagar, ou eu comprei mais à vista, né? E aí terminou saindo o dinheiro do meu caixa ao invés de eu ter comprado a prazo e ter mantido o dinheiro lá. Então, quando houver uma diminuição no passivo operacional, há uma diminuição no meu caixa. O que é que acontece com o fornecedor? Ele passou de 4 milhões para 6 milhões e 200, certo? Vou voltar aqui, fornecedor. Houve um aumento, certo? De 2 milhões e 200. Quando há um aumento, o efeito é também positivo no meu caixa. Então, eu vou colocar aqui o aumento de 2 milhões e 200. E nos salários? Salários, né? Os salários passaram de 500 mil para 600 mil, então uma variação de 100 mil. Como houve um aumento novamente, a variação é positiva no meu caixa. Então, vou colocar aqui somando 100 mil. Então, as atividades operacionais foram de 800 mil. Eu vou deixar aqui na descrição o link do simulado, na parte que a gente resolve a questão de a déficit indireta para você fazer novamente, né? Você treina essa questão, treina outra e aí você vai ficar mais seguro para caso caia novamente, né? No outro exame de suficiência ou aí algum concurso que você está se preparando, certo? Para você poder estar mais seguro na hora de resolver a déficit indireta, que gera um pouco mais de dúvidas do que a déficit direta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, compreendido. Curta a nossa página lá no Facebook, se inscreve também aqui no canal do YouTube, segue a nossa página lá no Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo.